Boa noite, boa noite, boa noite a todos, os amigos, as amigas. Eu acho que tem que esperar um pouquinho, não é? Para as pessoas entrarem, para o pessoal entrar. Vamos esperar mais um pouco para ver. Mas nós vamos iniciar sim. Também 21, um minuto realmente é muito pouco. Boa noite, Jefferson. Sandra, o Juliano, Johan, o Alex Marim também entrou acenando. É uma audiência, é praticamente uma audiência paga essa minha aqui, não é? É uma audiência assim, né? Uma audiência assim, eu diria, olha lá, Fernando, impressionante, são pessoas assim muito próximas, são pessoas que estão ouvindo as minhas lives faz 46 anos e elas ainda têm alguma curiosidade a respeito do que eu falo, né? Impressionante, você vê que realmente muito bom, vamos esperar mais um pouco. Fernando, ó, o Fernando quer participar do vídeo, você vê, aí já é uma espécie de narcisismo, né? Que é um narcisismo, né? A pessoa quer se ver no vídeo. Na verdade, quer se ver comigo. O Fernando quer se ver comigo, né? Na câmera. Mas logo você vai encontrar comigo face a face. Então não haverá essa necessidade. Eu não vou abrir para você entrar aqui, Fernando. Não hoje. Nós podemos marcar para um outro dia, um outro tema, né? E aí eu posso abrir para você entrar. Muito bem, 8:03, legal. Tem uma espécie de protocolo, não é? Em cursos, em eventos, né? Existe uma espécie de protocolo. Aniversário do Fernando! Aniversário! Então parabéns, realmente parabéns para você, né? Parabéns. Existe uma espécie de protocolo nos cursos, né? Que é assim, não, tem que começar pontualmente. Aí se a gente espera as outras pessoas entrarem, seria uma falta de consideração para aqueles que chegaram na hora, né? O mundo é cheio desses protocolos, né? O mundo presencial é cheio desses protocolos, né? Não estou dizendo aqui que eu sou a favor ou sou contra, mas de certo modo o mundo virtual ele vai ressignificar todos esses protocolos, eu espero, né? Para que a vida seja menos chata, né? Menos enfadonha, menos repetitiva, não é? Você sabe que uma das grandes discussões hoje, né? É até que ponto, não é? Até que ponto o ser humano, né, que até então foi guiado ou pela tradição ou pela religião, não é? Até que ponto o ser humano será capaz de dar conta desse novo mundo, né, dessa nova vida que se avizinha? E é verdade, é uma nova vida, né? Boa noite, Yuka. Boa noite, Yuka. Até que ponto o ser humano vai dar conta dessa nova vida que se avizinha sem a tradição, porque a realidade é que todas as tradições, querendo ou não,
elas foram afastadas de algum modo, né? E sem a religião também. A religião também, de alguma maneira, o ser humano ele é religioso porque ele tem essa natureza espiritual, vamos dizer assim, que ela é incontestável, mas as próprias religiões também mudaram muito. Então, assim, até que ponto o ser humano vai dar conta, né, dessa nova vida? É realmente uma dúvida, porque é caminhar sem nenhum tipo de orientação, não é? É caminhar sem nenhum tipo de orientação, sem a tradição, sem a religião. As instituições, todas elas, né, acho que a pandemia deixou muito claro, a pandemia deixou muitas coisas claras, não é? Mas eu acho que pelo menos para mim, não sei o que vocês pensam, deixou muito claro que nós não podemos depender das instituições ou da política, o que é um problema, porque o homem é um ser político, ele precisa da política como forma de desenvolvimento. Mas vocês vejam que o mundo todo, os políticos ou a política, fracassou no mundo inteiro, né, para dar conta de um problema como esse. Então nós vamos ter que aprender a tocar a nossa vida, digamos assim, sem esses vetores, né, de orientação que até então nós tínhamos, né, que nós nos agarrávamos a isso, né? Bom, então vamos lá. De novo aqui, boa noite a todos. Acho que já dá pra gente começar, né? Bom, primeiro é o seguinte, assim, a gente não tem uma intenção de esgotar o tema da repetição. A gente usa essa palavra repetição, a gente não tem a intenção de esgotar isso, porque, por favor, é preciso ter um pouco de humildade, né? O tema da repetição é estudado, como eu já disse na outra live, é estudado desde Heráclito, desde os pré-socráticos, e ele foi estudado, ele está presente na arte, na literatura, no teatro, né? Na espiritualidade, já disse, o karma, a roda de Sansara. Eu estava lembrando hoje, estava pensando sobre isso. A própria Torá, né, ela é lida de forma repetida, né? Por que será que a Torá é lida de acordo com a posição, né, de acordo com o calendário lunar, né? Ela aparentemente, parece que ela é uma repetição. Eu leio a Torá toda semana, a mesma porção, a mesma coisa, o mesmo texto. Mas por que a gente se coloca para ler o livro sagrado de forma repetida? Pois é, porque são, mais uma vez, oportunidades de retorno àquela orientação espiritual, oportunidades de retorno e oportunidades de extrair novos significados a respeito daquelas passagens. Então, vejam vocês a importância da repetição. Isso é algo importante. Nós temos dois sistemas de repetição. O sistema robótico, não é? Na Cabala a gente fala o sistema da repetição que pertence à árvore do conhecimento do bem e do mal, utilizando uma passagem da Bíblia, a árvore do conhecimento do bem e do mal, né? Então ali é a repetição robótica, é o hábito, como nós falamos na outra live. Mas nós temos uma repetição que é uma oportunidade de retomada, uma oportunidade de reinvenção, uma oportunidade de se recriar. Então, utilizando
a questão da leitura dos livros sagrados, sim. Sim, é uma nova oportunidade de extrair daquele texto um significado para aquele meu momento. Então, já quero iniciar aqui a nossa live de hoje dizendo que a repetição, ela não pode ser compreendida como algo ruim. Vai depender, não é? De como ela se processa. Por quê? Porque, por exemplo, acontece alguma coisa, a gente vê muito isso. Esse é o meu karma. Né? Então, assim, coloca isso como uma coisa ruim. Na Kabbalah, a palavra é tikkun. Né? Esse é o meu tikkun. Parece uma pessoa chata. Não, já sei, porque esse é o meu tikkun. Então, coloca-se a repetição como um fardo. Ele pode ser um fardo. E a gente vai explicar isso melhor hoje. Dependendo de onde ele se instala. A repetição, dependendo de onde ela se instala. Existe uma dimensão humana, ou uma dimensão espiritual, onde é protegida da repetição, protegida da consciência robótica, né, que é o lugar onde está depositado, guardado, a nossa consciência espiritual, o nosso propósito, a nossa vocação. Né? Então, me valendo aqui do filósofo Kierkegaard, ele vai dizer que então existe uma repetição que é a esclerose do hábito, o mesmo do mesmo. Então, é aquela repetição, como eu disse na outra live, né, que se torna um hábito e que rouba, não é, as nossas oportunidades de ter uma vida mais consciente. Mas ele vai dizer também que existe a dimensão da retomada. Olha só, da retomada. Abre aspas. Enquanto a retomada evoca, sobretudo, um segundo começo, uma nova vida e, por conseguinte, uma nova criação e uma reconciliação, que é retomada no seu sentido mais eminente e radical. É sempre um eu que retorna, mas enquanto outro, um outro que se renova, se refaz e se modela a cada instante, a cada final e a cada recomeço. É um trecho do livro do Rogério Miranda de Almeida. Ele cita Kierkegaard no livro A Repetição. Então, temos que considerar que a repetição não é necessariamente negativa, vai depender, então, de onde, isso vai ficar mais claro mais à frente, de onde essa repetição vai se instalar. Né? Então, vamos lá. Nós estamos falando de repetição, não é? A Kabbalah tem a chamada doutrina do tikkun. Né? O que é tikkun? Reparação. Então estou dizendo que a repetição não é ruim e, de certo modo, que a repetição ou o retorno daquelas questões mal resolvidas, eu estou simplificando bastante o mal resolvido, nós estamos dizendo que elas retornam. Retornam para que nós tenhamos oportunidade de repará-las. Mas olha só, o tikkun, a doutrina do tikkun, ou da reparação, que todos nós nascemos para realizar uma reparação, ela vai dizer então que nós estamos voltados a realizar uma reparação de um desejo que não se completou. Reparar o recipiente que se quebrou ao ser acometido pelo pão da vergonha, ou aquela sensação de que não estamos a compartilhar com o mundo. Aquela sensação de inadequação que me coloca numa situação de negar a vida ao invés de afirmá-la. Então, olha só, a doutrina do tikkun vai dizer que nós estamos
querendo ou não, e aí existe sim uma dimensão inconsciente, né? Existe uma dimensão inconsciente muito forte, que vai, de algum modo, nos direcionar de um modo a realizar aquela reparação, né? Reparação de um desejo que não se completou. O desejo que não se completou é um desejo que não alcançou o seu valor último. O valor último para a Cabala é o compartilhar, né? É ter a possibilidade de compartilhar com o mundo aquilo que só nós viemos fazer, né? Então, quando nós não temos quando de algum modo esta vocação, né, este chamado, este propósito, ele é violentado, né, por um trauma, por uma ausência, por um descuido, seja lá o que for, eu continuarei sendo revisitado por isso, até que eu possa então fazer a reparação. Lembrando que eu estou fazendo essas considerações iniciais para nós chegarmos na questão do ressentimento, não é? Porque o ressentimento, ele é uma espécie de matéria-prima da repetição, não é? Uma espécie de roupagem da repetição. Então vamos lá. Por outro lado, como nós estávamos dizendo, Kierkegaard vai nos ensinar que a retomada, ou seja, aquela oportunidade de transformar a repetição numa nova oportunidade, aquele lugar da reparação é uma nova criação e uma reconciliação, que é a retomada no seu sentido mais eminente e radical. Então eu saio, né, eu estou de algum modo repetindo coisas de uma maneira, às vezes, mais clara, às vezes de uma maneira não tão clara, e há sim a possibilidade de saltar dessa repetição, que é a esclerose do hábito, para uma retomada. E é interessante que o Kierkegaard ele vai falar que é uma reconciliação. Essa palavra muito interessante. Ele vai dizer, olha, uma nova criação e uma reconciliação, que é a retomada no seu sentido mais eminente e radical. Olha só, é a criação, né? É a possibilidade de criar o novo. Então, vamos lá, Tikkun, que quem conhece Cabala e quem não conhece também não importa, eu vou tentar explicar, né? Tikkun, que é essa coisa toda que quem entra no estudo da Cabala fica com esse negócio na cabeça, ai, meu Tikkun, o que eu vou fazer? O meu Tikkun, né? Que é reparar aquelas questõezinhas nossas, né? Questõezinhas e questõezonas, né? Passa por uma reconciliação. O Tikkun, porque tem uma questão muito importante. Todo mundo quer saber o que precisa reparar. Todo mundo quer saber. Todo mundo quer um prato pronto, assim, um produto pronto, né? Onde a pessoa vai ter aquela... O que eu preciso fazer, não é? Para que eu saia desse ciclo de repetição. Na realidade, todo mundo sabe, mas é muito difícil de reconhecer, né? Reconhecer onde está a minha lacuna, a minha falha, a minha ausência, né? Mas também a minha oportunidade de retomada. Muitas vezes, e neste campo não dá para a gente ser categórico. Boa noite, Maurício. Boa noite, Maurício. Não dá para a gente ser categórico. Boa noite também, Alexandre. Ter que reconhecer esse lugar, muitas vezes ter que ser muito duro com a gente mesmo, né? Então, não é tão simples assim encontrar esse lugar. Mas tem uma dica. Se nós entendermos que a reparação é uma reconciliação,
E se nós nos valermos da expressão, da palavra reconciliação, o que é reconciliar? O que significa reconciliar? É afastar a aparência contraditória das coisas. Ou seja, caímos na mesma situação que eu estava dizendo para vocês na primeira live. Eu não disse que nós repetimos tudo aquilo, todo aquele espaço que foi preenchido de alguma maneira, na verdade que deixou de ser preenchido com um sentido e que de certo modo foi enxertado pelo hábito. Então tem um trauma, eu não sou capaz de atribuir um sentido para aquilo, não é? Aquilo me gera um sofrimento enorme e eu muitas vezes me socorro a um hábito. A um hábito, a alguém, a um vício, a uma mágoa, a um ressentimento, não é? Então, mais uma vez, Kierkegaard, um dos grandes estudiosos do tema da repetição, ele tem uma obra que fala sobre repetição, ele vai nos dizer que reparar, retomar, reparar para a Cabala, olha só, olha a importância. Hoje eu estou um pouco mais chato. Olha a importância de você conjugar o estudo da Cabala com a filosofia. É fundamental. Quando eu entrei no estudo da Cabala, existe uma certa é duro falar isso, mas eu sou advogado, então nós sabemos que existe, em todos os lugares existe um certo corporativismo, né? Então, nos estudos da Cabala, então tem aquela coisa que fica assim, não, nós só podemos nos socorrer, né, dos estudos cabalísticos para compreender a Cabala. Mas olha só, pessoal, quando nós vamos estudar o último, ou pelo menos não vou dizer que é o último, mas o mais proeminente cabalista, não é do nosso século, é do século passado, mas enfim, faleceu ali em 1940 e pouco e tal, que é o Rabino Ashlag. Quando você vai estudar a obra dele, ela é inteira permeada de estudos filosóficos. Schopenhauer, Spinoza, Kant, Marx. Até inclusive ele até criticava muitos desses filósofos, mas nós temos que entender que é muito importante fazer uma conjugação desses estudos. Por quê? Porque a filosofia também é uma sabedoria, vamos dizer assim, iluminada. Pelo menos no início da história da filosofia, a dimensão, digamos assim, espiritual, ela sempre esteve presente. Claro, depois a filosofia moderna, ela virou uma espécie de criação de métodos e tal, né? Mas eu não tenho dúvida nenhuma que esses grandes filósofos receberam inspiração, né? Existe eu sempre digo, né, o filósofo ou cientista, né, Newton, por exemplo, era um mecanicista, era um determinista, mas Newton parou de ser cientista com menos de 40 anos, e depois ele foi estudar alquimia, né, e Cabala. Então, existe muita fonte de conhecimento na filosofia e também na Cabala. Então, olha só, vamos construir aqui o nosso caminho. Vamos lá. Reparar, nós estamos aqui para reparar situações, lacunas, situações nadificadas, lugares que nós não fomos capazes de atribuir um sentido maior para aquilo. Reparar. Reparar é reconciliar. Reconciliar é afastar a aparência contraditória, ou seja, sem sentido, em relação a um fato e um fenômeno. Colocar-se de acordo, em harmonia, congraçar-se com aquela situação, aliar-se, unir-se.
captar aquela situação. Então, todo o nosso trabalho é a partir da repetição, né? Compreendendo aqui a repetição como retorno, como oportunidade de revisitar aquele tema, está em adquirir uma compreensão, não é, mais elevada a respeito daquele fato, daquele fenômeno ou daquele acontecimento, né? Então, Tikkun, reparação, é chance, é oportunidade. Lembrando da mitologia grega, né, é Kairos. Né? Kairos era o deus da chance. Né? Ele era representado por um rapaz, né, completamente calvo, e ele só tinha uma espécie de um rabo na testa. Não é? Então, isso queria denotar que quando a chance aparece, você tem só uma oportunidade, só um lugar para pegá-la. Né? Então, a reparação, ela se manifesta muitas vezes na repetição. É isso que eu quero deixar claro para vocês. A repetição, os nossos fantasmas, né? Aquelas coisas que ficam nos revisitando, são grandes oportunidades de reparação. Em linhas gerais, é ali que está o meu Tikkun, é ali que está o meu desafio, é ali que está o meu problema. Agora eu estou parecendo até um palestrante de autoajuda, né? Mas, enfim, vamos caminhando no nosso raciocínio. Então, eu acabei de dizer que nós temos a dimensão da repetição, que ela é robótica, e nós temos uma dimensão da retomada, que ela é espiritual, que ela denota criação, né? Que ela denota novas oportunidades. E agora vocês vão talvez esclarecer uma dúvida. Houve também um filósofo chamado Henri Bergson, que ele foi contra a ideia determinista ou mecanicista da consciência. Quer dizer, ele disse, de algum modo, ele defendeu que a maneira, né, a forma, a nossa operação cognitiva, ela não é completamente mecânica. Que existe uma dimensão que eu vou chamar de memória espiritual, que ela não opera de acordo com as regras da nossa consciência, da nossa memória habitual. Então, nós temos uma memória habitual, que é essa memória da repetição, não é? E nós temos uma memória espiritual. Então, Henri Bergson dizia que a memória habitual é muito mais ligada à repetição, ao corpo. E a memória espiritual, ou a possibilidade de retomada, de reparação, ela é muito mais ligada ao espírito. Não é? Então, duas memórias. Uma memória do hábito e uma memória espiritual. A palavra espiritual hoje em dia é uma das palavras mais difíceis de serem ditas. Ela gera uma grande confusão, né? Essas palavras, espiritual, por exemplo, isso gera asco nas pessoas, né? É muito complicada a palavra espiritual, mas eu vou utilizar. Então, duas memórias, a memória habitual e a memória
espiritual. Veja, para a Cabala nós temos então também duas dimensões ou duas memórias. Como eu disse, a memória da árvore do conhecimento do bem e do mal e a memória da criação, que é a memória da árvore da vida. Ainda sobre estas duas memórias que nós carregamos, essas duas dimensões, porque nós somos muito isso, né? Uma parte nossa é muito repetitiva. Temos que reconhecer. E uma parte nossa é também muito criativa. Acho que o ser humano é caracterizado realmente por essa dualidade. Muito interessante também, quando nós falamos de duas memórias, ou dois lugares, é quase que de duas formas de cognição, olha só, duas maneiras de acessar a realidade. Então a memória habitual acessa uma realidade superficial. E a memória, que na verdade não é chamado de realidade, é chamado de fantasia, não é? Todas essas coisas do Matrix, fantasias, essa fantasia, isso é uma fantasia. Então, a memória habitual é fantasia, é representação, né? É projeção. E a memória espiritual, então, ela seria aquele lugar da criação, da retomada ou da realidade. A realidade estaria oculta. Para o Viktor Frankl, que é também um filósofo, um psiquiatra, ele tem duas obras, A Presença Ignorada de Deus, e também é de Deus que vem a ideia. Ele vai defender que a dimensão espiritual, a memória espiritual, olha só que interessante, ela permanece incólume a qualquer tipo de agressão ou violência. Viktor Frankl foi prisioneiro num campo de concentração e lá ele percebeu, naquele estado extremo, não é? Que as pessoas que tinham um comportamento, que adotavam um comportamento robótico, eram pessoas que morriam mais facilmente. E aquelas pessoas que, de algum modo, startavam a sua consciência espiritual, o seu para quê, né? Aquelas pessoas que estavam dirigidas ao para quê, né? O que eu vim fazer nessa vida, eram pessoas menos afetadas. Muitas delas, ele dizia, o Viktor Frankl, ele tem histórias maravilhosas sobre isso, muitas delas descobriram o sentido da vida, a vocação. Pessoal, muitas teses, muitas invenções foram criadas dentro do campo de concentração. Então você tinha aquelas pessoas que... E aí eu quero aqui fazer uma colocação. Ele foi muito criticado, ele às vezes é criticado, porque, claro, o laboratório que ele utilizou é um laboratório extremo, né? Os campos de concentração. Então traz às vezes muita crítica a obra dele, mas de alguma maneira, porque eu estou colocando aqui de uma maneira muito simplista, né? E claro que não é algo simples. Então ele percebia que as pessoas que não tinham um interesse para descobrir quem elas realmente são, né? A sua vocação, o seu propósito, pessoas que não tinham um para quê, eram aquelas pessoas que se matavam, se jogavam na cerca elétrica e tal, né? E aquelas pessoas que tinham um para quê eram pessoas que resistiam, né? Então é muito interessante quando ele vai dizer, assim como o Bergson, assim como o Kierkegaard, está vendo como as coisas se encontram, né? A Cabala, Bergson, Kierkegaard, Viktor Frankl, eles estão falando a mesma coisa. Claro, numa outra linguagem, numa outra abordagem. Então isso, muito interessante. A nossa dimensão espiritual, ela fica protegida, aguardando aquele momento, aquela retomada, para que ela possa, então, tomar a frente, né,
para que ela possa então superar a esclerose do hábito e ter a oportunidade de criar o novo. Então, me socorrendo também de um outro filósofo, que é o Nietzsche, não é? A memória espiritual é o nosso Senhor. Ele utiliza a metáfora do Senhor e do escravo. É a nossa vontade de potência. Não é? É o nosso lugar de criação. E a memória habitual é o escravo. Não é? É aquele que repete. Sobretudo, é aquele que sente uma inadequação em relação ao mundo e o nega. Né? O escravo, ele nega a vida. Né? Ele é um nihilista. Ele reduz todos os valores a nada, justamente porque ele não é capaz de se afirmar. Ele não é capaz de afirmar a vida. A palavra capacidade não é boa. Ele ainda não foi desperto pelo Senhor, né? pela memória espiritual. Então, ele nega a vida. Ele nega a vida justamente para que ele possa justificar este lugar de escravidão. Né? Então, agora estamos chegando no ressentimento. Então, de tudo que nós falamos, lembrando da nossa primeira live, nós sabemos que esses lugares, essas lacunas, elas são preenchidas pelo hábito, né? pela aquelas situações, pelas muletas, né? Como o pessoal gosta de falar. Mas uma outra roupagem que também se apodera dessa nossa lacuna, dessa nossa falha, dessa nossa incapacidade de criar. Porque, veja, meus amigos e as minhas amigas, tudo precisa de uma roupagem, não é? De um enredo, né? De uma história que nos conforte, de uma desculpa. Né? Quando acontece algo, nós precisamos dessa roupagem. Né? Nós precisamos revestir aquela situação de uma certa, de uma fantasia. Né? Por isso que eu estou usando roupagem. Para uma fantasia justificadora. Esse é o ressentimento. O ressentimento, ele se instala na memória habitual, não é? Naquela memória que responde às demandas. Não é? Então é aquela pessoa que responde à demanda. Né? Aquela pessoa que o e-mail entrou, o e-mail nem entrou, ela já respondeu. A pessoa nem falou bom dia, ela já tem uma resposta, né? Ele tá falando bom dia, sabe por quê? Porque ele tá achando que ontem eu de alguma maneira eu pisei na bola com ele, então por isso que ele tá me falando bom dia hoje, tal, não sei o quê. Então, esse é o ressentimento. Isso se chama ressentir. É essa atitude que esgana o outro, esgana tudo aquilo que é diferente de mim, com base num construto, não é? Com base numa, como eu disse, numa roupagem, num ressentimento que eu visto, não é? Como forma de me manter nesse lugar que é um lugar seguro para mim. Porque veja, esse lugar é um lugar seguro para mim, apesar de muito sofrimento. Existe um lugar, a gente fala atrás, a gente lembra sempre do inconsciente, né? Mas existe um lugar, quando eu falo assim atrás, né? Existe um lugar que é o inconsciente. Esse lugar, nós receamos, nós temos receio de nos deparar com esse lugar. Então,
eu me preparo, uma espécie de armadura para o mundo, não é? Eu saio para o mundo é um mundo a priori, né? Eu não chego a entrar em contato com a realidade. Eu não chego a entrar em contato com a realidade. A realidade, ela me é assustadora, né? Então a pessoa ressentida, ela não chega, por exemplo, não é que um homem ressentido, né? Ele tá ali, mas assim, ele não chega a conhecer a sua mulher, a sua namorada, sua amiga, o seu sócio. Uma pessoa ressentida, ela não é capaz de reconhecer a realidade, porque tão logo ela se depare com aquilo, ela já tem todo um arcabouço montado para aquilo, né? Então, e por isso ele nega a vida, né? Por isso ele é um escravo. Por isso que o ressentido, ele é um escravo. Então vamos lá. Mas o que causa o ressentimento? Isso eu já falei. Aí o que eu estou dizendo? Muita arte. A arte ajuda a sobrevivência, sem dúvida. A arte é uma das saídas, né, para acessar, inclusive, a nossa dimensão espiritual, né? Então, o ressentimento é causado pela lacuna, pela situação nadificada, algo que eu não consegui extrair um valor último, algo que eu não compreendi, né? Então, esse desejo incompleto, lembre-se, nós temos um desejo que é incompleto. Lembrando da Cabala, tudo começou com um desejo incompleto, né? O desejo de receber, o desejo infinito para receber, o desejo infinito de receber para si mesmo também quis compartilhar, né? Então, um desejo incompleto significa criar um vazio. Esse vazio gera em nós uma ansiedade, uma inadequação, não é? Porque a inadequação é aquela sensação de que eu não estou fazendo o que eu devo fazer. Eu me socorro então de um hábito repetitivo, não é? Cristalizo o hábito, né? De modo que eu revisto ele de ressentimento, porque ressentimento é o que é? Ressentir, é sentir de novo. Então, eu crio um enredo de ressentimento e crio o meu mundo. Pronto. Assim foi criado o robô, a estrutura robótica. Eu crio o meu mundo. Mundo, em hebraico, significa olam. Olam é da mesma matriz da palavra oculto. Olam em hebraico significa mundo, mas significa oculto. Então pronto, olha só, desejo incompleto, gero vazio, ansiedade, inadequação, me socorro do hábito, cristalizo o hábito. Cristalizar o hábito é revesti-lo de um enredo de ressentimento. Criei o meu mundo, ou seja, me ocultei do mundo. Pronto, a minha armadura está pronta para eu enfrentar a vida. É triste, mas de algum modo todos nós nos formamos a nossa individualidade de acordo com essa equação que eu acabei de colocar. E eu não nego a importância da individualidade, porque a individualidade é uma forma de eu não ser alienado pelo outro, mas também é uma prisão. Eu costumo dizer, né? Eu costumo dizer que a individualidade nos edifica, mas também nos aprisiona. A individualidade, de certo modo, né, ela nos atomiza, né? Você se torna um ser atomizado. Então, é a estrutura do robô. Vou julgar o mundo de uma forma determinista, de uma forma mecanicista, com leis, eu diria, leis que não podem ser
mudadas, não é? O pensamento, a tirania, a totalidade, não é? O pensamento totalitário que está na moda agora, né? Ele vem muito dessa estrutura que eu apresentei aqui para vocês, né? Então, já indo aqui para o final, o ressentido é sobretudo alguém que teve violentada a sua vontade de potência. O ressentido se sente impotente, não é? Uma vez eu tive uma experiência, eu conheci uma pessoa que passou por uma situação muito triste, uma situação complicada, realmente, eu reconheço. E eu perguntei para a pessoa, mas o que... Né? Não perguntei nada, na verdade, conversando com a pessoa, ela falou assim, ela fez questão de falar, ela repetiu várias vezes, isso ficou na minha cabeça há vários anos. Ela disse assim, eu me senti impotente diante daquela situação, né? Então, a impotência, né, a sensação de impotência, eu não saberia dizer se ela é causa ela é causa do ressentimento. Então, assim, me sentir impotente, automaticamente eu já starto, não é? Uma realidade ressentida. Muito pelo fato, eu acabei de dizer, que a pessoa não conseguiu extrair, se sentiu impotente por quê? Porque não teve poder sobre aquela determinada situação, ou não foi capaz de extrair um sentido para aquela determinada situação. Mas qual sentido? Um sentido determinista, um sentido mecanicista, um sentido muitas vezes, isso é uma outra questão importante, pessoal, o ressentido, ele é uma pessoa que bota sentido no mundo de acordo com as suas próprias regras, né? O ressentido, ele é um violentador, né? Porque, mais uma vez, ele tem toda uma estrutura pronta para dilacerar o outro, de modo a não permitir que o outro o retire daquele lugar, de modo a não permitir que o outro o modifique. Então, o ressentimento tem muito disso. Então, muito do ressentimento vem dessa nossa compulsão em querer dar conta de tudo, porque tem isso também, né? Nós temos essa coisa de brincar de Deus, né? É incrível, né? Como é que pode isso? Tudo que aparece para nós queremos saber, né? Nós queremos emitir uma opinião definitiva a respeito das coisas que aparecem nas nossas vidas. E isso é um comportamento robótico. Nós vamos ver daqui a pouco que para sair do ressentimento, entrar na consciência da retomada, nós precisamos justamente desistir de saber. Desistir de dar conta, muitas vezes, daquela situação, desistir de dar conta daquilo de forma imediata. Porque a consciência imediata é uma consciência robótica, é uma consciência reducionista. É uma consciência que só é capaz de compreender o mundo na base da identificação. Então eu olho o mundo e só sou capaz de compreendê-lo a partir de elementos de identificação. Então, em verdade, o que eu estou vendo, né, nada mais é do que uma projeção, uma representação. Então, o Nietzsche dizia que o ressentimento a ninguém é mais prejudicial que ao próprio ressentido. Sem dúvida. Quem já sofreu de algum ressentimento, eu sofri de vários, vários ressentimentos, sabe que o maior prejudicado é ele mesmo. Tá? Isso aí é verdade, né? Vamos lá, vamos caminhar, porque senão vai dar uma hora aqui. O ressentimento, então, se apodera da nossa memória habitual, né? Sendo disparado, ele fica ali, ó, guardadinho, e aí ele é disparado. Disparado toda vez que a gente usa coisa, mas é coisa, pessoa, acontecimento. Toda vez que algo surge diante de mim, não é? Eu tenho uma espécie como eu disse, eu tenho uma roupagem, uma fantasia, eu já estou vestido
de uma fantasia, não é? A minha impotência já foi vestida por uma fantasia, né, que foi causada por uma falha que me impediu, né, de criar eu mesmo, né? De me recriar, né? De criar o eu autêntico, né? E não o eu inautêntico. Me tirou, né? Uma situação que me tirou a oportunidade de dizer sim à vida, e entender, né, que todas as vicissitudes, que embora existam uma série de obstáculos na vida, há em mim uma força de criação, né? Então, como sair da repetição, do ressentimento, como se livrar dessas historinhas imbecis que ninguém aguenta mais ouvir. Ninguém aguenta mais ouvir. As pessoas não falam isso para você, mas não falam para mim. Toda vez que eu chego com aquela mesma historinha, aconteceu alguma coisa, tal, eu tenho uma historinha muito linda para contar, né? Um ressentimento ali, ninguém aguenta mais. Aí você continua, né? Isso é terrível, mas como que nós saímos disso? Então agora existe uma... é ruim falar formulazinha, mas existe um caminho, né? Uma nova cognição, uma nova forma de interpretar a realidade, de se colocar perante a realidade, que vai startar esse nosso lugar espiritual. Então vamos lá, esse lugar de criação, para não ficar falando espiritual, esse lugar de criação. Então vamos lá. Primeira coisa, nós temos que nos colocar perante o mundo de forma a receber do mundo. Não vai dar tempo de falar porquê de tudo isso, mas eu vou explicando depois nas próximas. Então nós temos que colocar no mundo, nós somos recepção, nós somos um recipiente. Para receber do mundo, eu preciso ter intenção. Então eu preciso disparar uma intenção de receber do mundo. Intenção significa estar disposto. Estar disposto significa estar exposto. Então, para receber do mundo, eu necessito de uma intenção, é um desejo, né? Não é tão difícil, né? Todos nós temos. Essa intenção denota disposição, que nos coloca expostos ao mundo. É muito importante, pessoal. Tem que sair na chuva e se molhar. Tem que se expor ao mundo. Porque vocês se lembram que a pessoa ressentida, ela não se expõe. Ela está com uma armadura. Ela está com um mundinho muito legalzinho, montadinho ali, e ela não vai querer sair daquilo. Embora isso possa gerar muito sofrimento. Mas essa exposição ao mundo, quando eu me exponho ao mundo, eu tenho que praticar o que a Cabala vai chamar de restrição ou resistência. Eu tenho que resistir, reduzir o outro, aquilo que é diferente, aquilo que é diferente de mim, aquilo que surge e é capaz de me tirar da minha prisão. Então eu tenho que resistir, reduzir o outro, o acontecimento, o incômodo, a surpresa ao mesmo. Então, eu paro de... A redução é inevitável. Eu não estou dizendo, a gente sabe que para você compreender a realidade é sempre uma operação de redução. Redução é circunscrever a realidade. Não há como sair disso. Mas, o que eu estou sugerindo é que nós tenhamos a capacidade de saber dar um tempo. O tempo aí é relativo, pode ser 1 segundo ou 10 anos. Dar a oportunidade para que a coisa se revele para nós. Tem que parar de responder a demanda. Só responde a demanda. Não cria nada de novo. É o que o Goethe chamava, o filósofo alemão, de suspensão do julgamento. Suspende o julgamento. Ele chamava ver de cima, ver o mundo de cima. Ele tem um livro que chama Exercícios Espirituais, são 3 exercícios: viver o presente,
ver de cima e acreditar na esperança. Então permitir que o contrário, ver o mundo de cima e então permitir que ao contrário da repetição do hábito, aproxime-se de mim a memória espiritual. Aumentar o que o Bergson chamava de zona de indeterminação. Eu tenho que aumentar a zona de indeterminação entre eu e a coisa para permitir que nesse entremeio, a realidade surja para mim. Então é uma abertura para o devir, para o vir a ser. É uma abertura para o aterrador. Esta abertura nos preencherá de vida, não é? Nos preencherá de devir, né? de desejo de vir a ser, nos trará até uma certa angústia. Mas uma angústia de ser no mundo. Para que eu possa, então, explodir num eterno retorno de compartilhar. Não é? Mas agora iluminado pela memória espiritual. Então, esta é uma nova cognição, é uma nova maneira, né? Não é uma nova, porque tudo isso aqui é uma construção já enfrentada por vários filósofos há muitos séculos. Então, essa é uma maneira de você se colocar perante a vida, não é? Para que você dê oportunidade, para que você saia do ressentimento da consciência robótica e seja capaz de dar espaço, aso, oportunidade, para que então a sua consciência espiritual apareça, a sua vocação, a sua criação, o seu lugar no mundo. Por quê? Porque enquanto você é um robô, a realidade, o seu lugar no mundo, ele acaba se escondendo de você. Ele se esconde. Ele se esconde toda vez que ele percebe que que nós estamos na repetição do hábito, ele se esconde. Eu tenho, aliás, uma poesia para isso, e eu vou ler para terminar. Realidade protegida. O real está lá em algum lugar que eu não sei. Desejo encontrá-lo, mas ele cauteloso se protege. O real receia que eu, tão egoísta, possa reduzi-lo às minhas questiúnculas. Então, era isso que eu tinha para falar hoje. Eu não sei se daqui a 2 minutos vai encerrar a live, porque eu comecei às 8 e parece que com 1 hora encerra. Mas quero agradecer a todos vocês de verdade que têm paciência de me ouvir tanto tempo, com tantas coisas aqui que são complicadas. Tenho consciência que a gente precisa aprofundar mais, falar mais, abrir mais tudo isso. Mas, claro, para mim é uma alegria falar desses temas com vocês, para que eu também saia da repetição, né? Do comportamento robótico. Tá bom? Obrigado a todos aí, a Ilka, Sandra, a Aline entrou, não sei quem tá mais aí, Juliano, o Alex, o Fernando, aniversário do Fernando, ele queria muito entrar, mas não vou permitir. A Silvana Pires, também, claro, a Silvana, conheço. E todos vocês aí, né? Tá bom? Muito obrigado, de verdade. Até a próxima, fica gravado e vocês então vão passando. Na próxima, vou retomar esse final aqui que eu poderia, o Natal, seu Natal também. Vou retomar essa parte aqui final, que é uma parte muito importante. Tá bom? Muito obrigado, boa noite. E lembre-se, a partir de amanhã, não caia para cima da situação de forma automática. Dê a oportunidade para que a questão, a situação, se revele, se descubra, né? A palavra do desvelamento. Né? A verdade nada mais é do que o desvelamento. Né?
Então, isso é muito, muito importante. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.